boas-vindas nessa noite. Irmãos, a nossa igreja ela trabalha com séries de mensagens. E lá em 2019 nós começamos esse livro, a expor o livro de 1 Coríntios, e nós fizemos aí pelo menos 2 grandes temporadas. A primeira grande temporada foi do capítulo 1 até o capítulo 11, e depois a segunda temporada do capítulo 12 até o 16, e hoje nós estamos terminando, então, de expor. Maravilhoso, irmãos. O nome da série de mensagens é Complicados, mas Amados. Complicados, mas Amados. É um título que realmente invoca aqui aquilo que estava acontecendo ali na igreja da cidade de Corinto. E eu convido você, então, por favor, a abrir comigo o texto em 1 Coríntios, capítulo de número 16. 1 Coríntios 16, nós vamos ler todo o capítulo. Irmãos, nós chegamos no ponto mais alto do nosso culto. Eu sempre estou enfatizando isso porque é uma verdade. Neste momento, o Senhor vai falar aos nossos corações de maneira mística, irmãos, da mesma forma que Cristo está presente espiritualmente nos elementos da ceia, no pão e no vinho. Cristo também está presente na mensagem do Evangelho. Se o pregador, se o expositor bíblico, ele é fiel à mensagem do Evangelho, é Deus que fala nos nossos corações. Então eu rogo ao seu coração para que você venha prestar atenção nessa mensagem, a nossa última mensagem, a última exposição desta carta de Paulo aos Coríntios. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Vou ler aqui na versão a NVI. Inclusive a nossa igreja ela trabalha com essa versão. As nossas exposições bíblicas, elas são dentro dessa versão NVI. Se você desejar talvez trocar a sua Bíblia para a NVI, se você desejar acompanhar, vai ficar melhor para o seu entendimento aqui das exposições, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Desta vez não quero apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Se Timóteo for, tomem providências para que ele não tenha nada que temer enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu. Portanto, ninguém o despreze. Ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu o estou esperando com os irmãos. Quanto ao irmão Apolo, insisti que fosse com os irmãos visitar vocês. Ele não quis de modo nenhum ir agora, mas irá quando tiver boa oportunidade. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé e sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. Vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram um alívio ao meu espírito e ao de vocês também. Valorizem homens como estes. As igrejas da província da Ásia
enviam-lhe saudações. Áquila e Priscila o saúdam efetuosamente no Senhor, e também a igreja que se reúne na casa deles. Todos os irmãos daqui lhes enviam saudações. Saúdem-os uns aos outros com um beijo santo. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor. A graça do Senhor Jesus seja com vocês. Recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém. Vamos ao Senhor em oração? Mais uma vez, Pai. Louvamos o Teu nome, ó Deus, nessa noite. Eu louvo o Teu nome por essa porção da Tua palavra, por essa porção da Tua verdade. Louvado seja o Teu nome, ó Cristo, pelas Tuas promessas, pelas Tuas ordenanças, pelas Tuas ameaças, ó Deus. Ajuda-nos a viver de acordo com elas, por favor. Faz isso para a glória do Teu nome, para a nossa alegria. Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de Ti, Senhor, acerca do Teu Evangelho, acerca, ó Deus, das Tuas verdades, mas que eu venha tão somente pregar o Teu Evangelho para a glória do Teu nome e para a alegria dos meus irmãos, ó Deus. Todos nós viemos aqui para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Por favor, ajuda-nos, ó Deus, a entender as Tuas verdades. É assim que eu oro, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém. Irmãos, o título do sermão dessa noite é: Quem ama o Senhor, também ama a obra do Senhor. Quem ama o Senhor, também ama a obra do Senhor. Chegamos então no último capítulo da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, muitas doutrinas foram expostas ao nosso coração. O poder do Evangelho, a unidade da igreja, a santidade do povo de Deus, o casamento cristão, a liberdade cristã, o sacramento da ceia, os dons espirituais, a ressurreição de Cristo, a ressurreição do nosso corpo no dia do Senhor. Paulo, ele nos levou aos ares, irmãos, nos últimos domingos. A ressurreição de Cristo é o triunfo de todo o seu ministério. Contudo, agora ele vai descer para nos ensinar a vida da igreja diante dessas realidades espirituais. Após então falar essas verdades preciosas, Paulo ele conclui a sua carta com um anticlímax, aparentemente com um anticlímax. Ele terminou o capítulo 15 tratando sobre o triunfo da ressurreição, e ele começa então o capítulo 16 falando sobre o dinheiro. Ele desce dos céus para a terra, irmãos. Ele sai lá do campo sobrenatural e espiritual para as coisas materiais, para as coisas naturais. Geralmente nós deixamos o grande clímax para o final, não é verdade? Se você estudar a homilética, você vai entender que a parte final do seu sermão deve ser aquela parte onde você está lá em cima. Mas Paulo faz ao contrário, ele desce. Paulo ele faz o inverso aqui. Aparentemente, parece que o final não é tão emocionante assim do que o restante da carta. Aparentemente, Paulo está desacelerando aqui. Por quê? Ora, irmãos, o que está por vir na glória da ressurreição tem grande responsabilidade sobre o presente. Nós precisamos ter o pé no chão e saber que o Evangelho também fala sobre aspectos práticos e relacionais. Por isso o anticlímax é tão somente aparente. A escatologia, ela não pode estar desassociada da eclesiologia, da missiologia. A teologia do mundo por vir trará implicações para este mundo. De fato, meus irmãos, as doutrinas mais emocionantes da fé cristã não podem ser um escapismo para as nossas responsabilidades individuais e coletivas. E é sobre isso que Paulo, então, vai tratar nesse último capítulo, no capítulo 16 da primeira carta
aos coríntios. E aí aqui eu quero destacar pelo menos 3 grandes verdades do apóstolo Paulo. Ele deseja que a igreja venha de alguma forma a ser prática. Que ela seja sábia nas suas decisões. Que ela seja sábia no dia a dia, na sua vida diária, nos relacionamentos, naqueles aspectos da igreja mais ordinários, normativos. E a primeira grande verdade que Paulo traz aqui está entre o verso 1 ao verso 4. Faça bom uso do dinheiro. Façam bom uso do dinheiro. A primeira questão prática que Paulo traz aqui é com relação à prática da contribuição. O apóstolo Paulo lhe apresenta o propósito, os princípios, a proteção e a perspectiva das ofertas, das contribuições. Veja comigo, do verso 1 ao 4. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e os mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Se me parecer conveniente ir também, eles me acompanharão. Veja, que esses homens já estão, a incumbência desses irmãos já é ir para Jerusalém. Mas, se o apóstolo Paulo ir, não é o apóstolo Paulo que vai acompanhar esses irmãos, é os irmãos que vão acompanhar o apóstolo Paulo. Eis aqui a autoridade apostólica. Paulo encoraja a igreja de Corinto a estender a sua mão, então, para uma outra igreja local. Entenda. Paulo está encorajando uma igreja a estender a sua mão para ajudar uma outra igreja local, uma outra comunidade local, que estava passando por crises financeiras, a igreja de Jerusalém. E fica claro para nós que essa ordem também foi dada à igreja de Galácia. A igreja de Corinto e a igreja de Galácia deveriam, então, fazer reservas, separar uma contribuição, cada um na sua casa, se reunir, deixar tudo organizado para que quando o apóstolo Paulo chegar, ele possa, então, pegar essa oferta e escoltar até Jerusalém. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo: vocês aí da igreja de Corinto, vocês precisam separar uma oferta para os irmãos de Jerusalém. Se organizem financeiramente para que quando eu visitar vocês, tudo já esteja organizado. Para que eu envie essa oferta o mais rápido possível para a igreja sofredora de Jerusalém. A pergunta é, o que estava acontecendo, irmãos, com aquela igreja local, com a igreja de Jerusalém? Naquela época, uma grande fome estava assolando a região de Jerusalém. Essa situação da fome já havia sido profetizado por Ágabo, em Atos capítulo 11, verso 28. E de fato, esses dias de fome chegou nos dias do imperador Nero. Nós não sabemos, irmãos, o que aconteceu, se foi por um desastre natural. Naqueles dias, naqueles tempos ali, a questão financeira ela era muito oscilante. Mas o que nós sabemos é que a igreja de Jerusalém está sofrendo. E nós precisamos lembrar também que a igreja de Jerusalém foi a primeira a sofrer com a perseguição. E como nós sabemos, quando há perseguição para os cristãos, quando há perseguição para uma igreja local, essa igreja local também vai sofrer financeiramente. A perseguição começou a ganhar níveis mais altos, eram ondas e ondas de perseguição, a começar pela morte de Estevão, do diácono Estevão, em Atos capítulo 7. Uma igreja que é perseguida é uma igreja que está sofrendo financeiramente. É uma igreja que vai empobrecer.
E é interessante notar também, meus irmãos, que esta mesma igreja, a igreja de Jerusalém, foi a igreja lá de Atos capítulo 2, verso 45, cujos membros começaram a vender as suas propriedades e bens e distribuir cada um conforme a sua necessidade. É exatamente esses irmãos aqui que contribuíram tanto nos primeiros anos da igreja, que estavam agora passando fome, que venderam as suas propriedades. Estava passando na igreja de Jerusalém, era uma situação conhecida por outras igrejas, por exemplo, pela igreja de Antioquia, que já havia ajudado a igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 11, verso 29 e 30. Então veja, sem posse, sem bens e debaixo de perseguição, esses irmãos aqui estavam se encontrando numa situação miserável, de pobreza extrema. E sabendo então da situação de Jerusalém, Paulo agora apela para a igreja de Corinto que ofertem aos irmãos pobres de Jerusalém. E perceba comigo, irmãos, que não é somente irmãos mais ricos ajudando irmãos mais pobres. São gentios ajudando os judeus. Tudo isso é feito debaixo do evangelho que vai quebrando, vai minando as barreiras sociais. Portanto, além de atender às necessidades econômicas ali dos crentes em Jerusalém, Paulo também estava contribuindo para fortalecer a unidade espiritual da igreja de Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 15, verso 26 e 27, que pelo fato da salvação vir dos judeus, os gentios eram devedores. Eram devedores. Portanto, há uma igreja que está sofrendo, e nós temos aqui uma estratégia de Paulo para ajudar a igreja que está sofrendo. E Paulo então destaca alguns princípios aqui que devem reger a contribuição, essas ofertas. Primeiro princípio, irmãos, a contribuição de uma igreja local deve ir além das suas paredes. Verso de número 1. A contribuição, as ofertas de uma igreja local, ela deve ir além das suas próprias paredes. Uma igreja local não é a totalidade da igreja de Cristo. Há muitos outros peixes dentro desse oceano, irmãos. Há muitas outras comunidades de Jesus que juntas fazem parte desse mesmo corpo. Portanto, não há espaço para egoísmo financeiro. Não há espaço para pensamentos regionalistas, bairristas. Levando em consideração a comissão global do evangelismo, há irmãos e outras igrejas cristãs além das nossas fronteiras. E obviamente que se esses irmãos estiverem passando por apuros, outras comunidades locais devem agir. Há um ditado que diz: aquilo que o olho não vê, o coração não sente. Você já ouviu esse ditado? Isso não é uma verdade cristã. A verdade bíblica é completamente contrária a isso. Paulo ensina aqui que a igreja, ela deve contribuir para irmãos que estão além dos seus olhos, além da sua visão. Portanto, a contribuição de uma igreja local deve ir além das suas próprias paredes. O segundo princípio é que a contribuição é um elemento de culto. É um elemento de culto. Veja que a oferta deve ser separada por cada um no primeiro dia da semana. Isso lhe chama a atenção? Por quê? Era o dia do culto, irmãos. Era o dia do culto santo, da Assembleia Santa. Paulo ele tinha esse costume de reunir a igreja aos domingos, como Atos capítulo 20, verso 7, por exemplo, ele fez
na igreja ali de Troade, quando ele visitou a cidade de Troade. O apóstolo João, em Apocalipse capítulo 1, verso 10, vai identificar o primeiro dia da semana como o dia do Senhor. Era o dia da ressurreição do Senhor. Era o dia que o Senhor ressuscitou e apareceu para os 12. E 7 dias depois, ou seja, no outro domingo, apareceu novamente aqueles irmãos. O dia do Senhor. Portanto, se aqueles irmãos deveriam separar no dia do Senhor, nós estamos falando aqui de um elemento de culto. Contribuir, ofertar, são elementos de adoração ao Senhor, fazem parte do culto público. É por isso que o apóstolo Paulo vincula então essa contribuição financeira, contribuição missionária ao dia do Senhor. O culto sem contribuição é, no mínimo, um culto desprovido de um dos seus elementos. Terceiro princípio. As contribuições devem ser proporcionais. Verso de número 2. Irmãos, a contribuição ela deve ser equilibrada ao contribuinte. Quando todos contribuem conforme a sua renda, ninguém vai dar menos, ninguém vai dar demais. Ninguém vai ficar sobrecarregado e ninguém estará isento então de contribuir. Dentro dessa proporcionalidade, todos estarão contribuindo de coração aberto e de igual modo. Todos são chamados para adorar o Senhor com este elemento. Quarto princípio. A contribuição deve ser administrada com transparência. Verso de número 3. Veja que o plano de Paulo aqui era que esse dinheiro, que essa contribuição fosse escoltada até Jerusalém com segurança. Ele não cuidaria sozinho desse dinheiro. Ele não contabilizaria sozinho esse dinheiro. Ele convoca a igreja a escolher entre eles homens aprovados para que, com cartas, levem esse dinheiro a Jerusalém. O que nós temos aqui, portanto, nós temos o princípio do cuidado que nós devemos ter com o dinheiro que é colocado, ofertado, contribuído na casa do Senhor. Uma vez que essa contribuição chega num culto público, esse dinheiro é santo, irmãos. Não por um atributo, não há nenhum atributo na contribuição, não há nenhum atributo no dinheiro. Mas ele é santo pela associação. Pela associação. Nós estamos falando de uma contribuição financeira dada num culto santo, num culto solene. Portanto, toda a liderança deve tratar as contribuições com total transparência e cuidado. Quinto princípio. A contribuição deve ser regular e sistemática. Veja que Paulo ensina que o hábito da oferta não seria, irmãos, uma separação, essa coleta não seria uma separação pontual, mas contínua. Há uma mudança aqui do auristo, no verso 1, para o presente imperativo do verso 2, que mostra então a convicção do apóstolo Paulo que essa separação desse dinheiro deve ser um processo contínuo em todos os domingos. Aqui é a igreja de Jerusalém que estava tendo problemas. Talvez 10 domingos depois poderia ser a igreja de Éfeso, onde Paulo está escrevendo essa carta. De fato, irmãos, se nós não formos sistemáticos, regulares na contribuição, nós não vamos contribuir da forma que convém. Nós não vamos ofertar, contribuir da forma bíblica. Hernandes Dias Lopes, comentando esse texto, vai dizer que se esperarmos sobrar para contribuir, possivelmente nós não ofertaremos. Se fôssemos tão sistemáticos na contribuição quanto nós somos nos nossos investimentos, a obra de Deus prosperaria ainda mais. Portanto, veja que Paulo, ele
deseja servir a igreja de Jerusalém, fazendo aqui uma conexão com a igreja de Corinto. Uma vez que essas comunidades servem um só Senhor, cuja família se estende por todo o mundo, essas comunidades devem servir umas às outras, são parte da mesma família. E este fato então implica relacionamentos, privilégios, responsabilidades especiais entre irmãos. Eles estão ligados uns aos outros e vice-versa. Todos aqui, tanto a igreja de Corinto como a igreja de Jerusalém, eles têm em comum o mesmo benfeitor, Cristo Jesus. Cristo Jesus. Portanto, Paulo está encorajando, façam bom uso do dinheiro de vocês. Invista esse dinheiro na obra do Senhor, em missões transculturais, em missões além-mar. Segunda verdade, entre o verso 5 e o verso 9, façam bom uso das oportunidades. Oportunidades. Façam bom uso das oportunidades. Façam bom uso do dinheiro e façam bom uso das oportunidades. Verso 5 ao verso 9. Leia comigo a partir do verso 5. Depois de passar pela Macedônia, irei visitá-los, já que passarei por lá. Talvez eu permaneça com vocês durante algum tempo, ou até mesmo passe o inverno com vocês, para que me ajudem na viagem, aonde quer que eu vá. Dessa vez não quero vê-los, apenas vê-los e fazer uma visita de passagem. Espero ficar com algum tempo com vocês, se o Senhor permitir. Mas permanecerei em Éfeso até o Pentecoste, porque se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários. Paulo escreveu essa carta aos coríntios da igreja de Éfeso, onde nós temos então a costa ocidental, onde é hoje a costa ocidental da Turquia, no outro lado do Mar Egeu. E ele deixa claro que depois de passar pela Macedônia, ele desejava então visitar a igreja de Corinto, que estava na região da Caia. Região da Grécia, a Caia, região da Grécia. Ele muito possivelmente, irmãos, iria por via terrestre, viajando ao norte, passando então por Troade, na Ásia Menor, em Filipos, na Macedônia. E nós podemos ver no relato bíblico que esses planos se concretizaram. O que Paulo está dizendo aqui, olha, eu quero ir para a Macedônia, mas antes eu quero estar com vocês aí. De fato aconteceu. Atos capítulo 20, verso 1, verso 2. Em 2 Coríntios capítulo 2, verso 13 e 4, nós temos aqui o relato de que aconteceu da forma que Paulo estava planejando. Ele passou ali por Corinto, ele pegou suas ofertas, a oferta chegou em Jerusalém da forma que ele havia planejado. Então veja que Paulo, ele informa aqui os seus irmãos em Corinto dos seus planos de ministério, dos seus planos de viagem. E com isso, irmãos, ele deixa claro que ele não perdia oportunidades para pregar o Evangelho. Ele fazia um bom uso do tempo. Ele era cuidadoso com o uso do dinheiro, como também cuidadoso com o uso do tempo e das oportunidades. Ele não usava o seu tempo à toa, ele estava criando ali, planejando estratégias para propagar o Evangelho e ajudar aquelas igrejas. Veja, ele está em Éfeso, desejando viajar para a Macedônia, e nessa viagem, então, ele deseja passar em Corinto, ficar um inverno entre eles, para depois levar, então, a oferta de Corinto para Jerusalém. Como um estrategista aqui, segurando um mapa,
a fim de determinar onde a próxima batalha deveria ser travada. Então, Paulo, ele pesquisa as melhores rotas para ver onde começa o seu trabalho no Senhor, onde ele pode navegar, onde ele pode começar. O que é isso, irmãos? Isso é usar de forma apropriada, sábia, o tempo e as oportunidades. Veja que ele não somente comunica o seu plano para a igreja de Corinto, da sua viagem futura, como também comunica que se abriu uma oportunidade em Éfeso, onde ele está escrevendo a carta aos Coríntios. Segundo ele, surgiu uma ampla e promissora porta aberta, seguramente, irmãos, para pregar o Evangelho. Seguramente aqui é uma porta aberta, uma oportunidade ímpar para Paulo pregar o Evangelho. É algo que Paulo entende como uma oportunidade que vai promover o avanço do Evangelho. O que Paulo faz? Ele pensa, ele planeja, ele conclui que é melhor esperar um pouco para que ele não venha perder essa porta aberta, promissora, ampla, para pregar o Evangelho. Irmãos, Paulo é o mais calvinista dos calvinistas. Ele crê na soberania do Senhor. Paulo, mais do que qualquer um, ensinou para nós as doutrinas da providência. Ensinou para nós as doutrinas da soberania do Senhor, não é verdade? Só que Paulo aqui, ele faz planos. Ele confia no Senhor, ele sabe que Deus é soberano, mas ele age, ele planeja, ele ora sobre aquilo. Ele tenta ver os movimentos do Senhor e começa a entender portas abertas, oportunidades para pregar o Evangelho. O mesmo aconteceu com Neemias, irmãos. Não com o nosso irmão Neemias, mas com o Neemias da Bíblia. Esse também é Neemias bíblico, mas o Neemias, o governador. Neemias, ele procurou o rei Artaxerxes, pedindo permissão para ir a Jerusalém e reconstruir os muros. Veja, ele não pede oportunidade. E ele entendeu ali que havia uma graça, né? Ele era o copeiro do rei. Havia ali uma graça entre ele e Artaxerxes. Ele não só pediu permissão, mas pediu, olha, vou precisar também de material. Eu vou precisar de muita madeira. Ele não perde oportunidade. Por conta da visão criteriosa, seu planejamento saiu exatamente como ele quis. Ele sai então ali da Pérsia com seus planos já no seu coração, na sua mente, a fim de chegar e reconstruir os muros. Neemias cria na soberania do Senhor, mas também pegou na massa, pegou na mão na massa, literalmente, reconstruindo muros. O mesmo com William Carey, um simples sapateiro da Inglaterra, no século XVII. Irmãos, esse homem, o pai das missões modernas, ele tinha uma sapataria, e ali ele colocou na sua parede, né, um plano para chegar até a Índia. Ele fazia sapatos e olhava para aquele plano, para aquele mapa, eu vou chegar lá. Ele orava sobre aquilo. Ele se reuniu com a Sociedade Batista Inglesa para enviá-lo como missionário até as Índias, até a Índia. E assim ele o fez. Ele planejou, ele orou. E todos os missionários que hoje têm êxito na Índia, eles têm porque William Carey chegou lá primeiro, abrindo, né, como um bandeirante com um facão na mão, abrindo ali a primeira trilha naquele mato. Não perca oportunidades.
O mesmo acontece com o apóstolo Paulo aqui. E veja que para Paulo, a presença de adversários não é sinônimo de portas fechadas. Veja, se abriu para mim uma porta ampla e promissora, e há muitos adversários, ou seja, adversários, inimigos do Evangelho, desafios, problemas no campo missionário, não são sinais de portas fechadas. Na verdade, as dificuldades, irmãos, e as oportunidades caminham lado a lado aqui. Parece até mesmo que Paulo entendia que a presença dos adversários era uma porta aberta. Fazia parte do sinal de que a porta estava aberta para a pregação do Evangelho. A presença de oposição no ministério não indica que nos desviamos da vontade de Deus. David Livingstone, missionário inglês também, trabalhou na África como explorador. David Livingstone não é tão somente, irmãos, lembrado como um grande missionário, ele é também lembrado como um grande explorador da África. Inclusive, vários rios da África que cortam aquele continente, foi David Livingstone que explorou, cruzando, o interior da África. E certa feita, um dos seus amigos enviou uma carta para David Livingstone. David Livingstone, nós temos aqui uma equipe de missionários, eles estão prontos, e nós queremos saber se as estradas estão boas. Aí David Livingstone devolveu a carta dizendo: se vocês estão pensando que para o campo missionário precisa de estradas boas, eu não preciso de vocês aqui. Eu preciso de missionários que venham, mesmo que não exista estrada alguma. A presença, irmãos, de desafios, de oposição, de problemas no ministério, não é sinal de porta fechada. John Patton. Hoje eu vou falar sobre os missionários aqui. John Patton, irmãos. Missionário presbiteriano. Falei muito de batismo. Vamos falar sobre um presbiteriano agora. Um missionário presbiteriano. Depois procure. Você vai encontrar no Google a carta de ele pedindo permissão para o pai da noiva, o pai da moça, a carta de permissão, John Patton, carta noiva. Bota-se no Google que você vai ver o pedido que ele faz para o pai dessa moça, dizendo que, com toda certeza, se ele liberar ela para este casamento, ele vai levá-la para o campo missionário e ela vai sofrer. Basicamente, é o que se resume essa carta, mas depois leia para você ver e ler esse depoimento fantástico de John Patton. John Patton chegou nas Ilhas Hébridas, ele e a sua esposa, eles eram recém-casados, foram até as Ilhas Hébridas evangelizar os canibais, irmãos, caçadores de cabeça. Chegando lá, 3 meses depois que eles chegaram na ilha, a esposa adoeceu, morreu. Ele mesmo abriu uma cova e enterrou a esposa. A esposa estava grávida, deu luz lá na ilha, assim que eles colocaram os pés na ilha. Ele ficou com a criança morreu 1 mês depois. Por anos a fio, ele nunca viu um daqueles canibais ali se render a Cristo. Ele saiu da ilha, e anos depois, o seu filho do segundo casamento voltou àquela ilha, para continuar no processo. John Patton morreu, irmãos, e ele disse: eu estou morrendo, estou sendo entregue ao Senhor, e eu não conheço ninguém que não entregou a sua vida a Cristo Jesus naquelas
Ilhas Hébridas. Oposição, fugindo de canibais, escalando e subindo em árvores para se esconder de um exército de canibais tentando caçá-lo. Mas Deus prosperou aquela obra, porque aquela obra era uma porta aberta pelo Senhor. Amém, irmãos? Uma aplicação aqui para nós. Estou trazendo aplicações aqui para o começo, na verdade, no meio do meu sermão. Não vou deixar as aplicações tão somente para o final, quero trazer uma aplicação agora para nós. Agarre as oportunidades. Entre nas portas que o Senhor abriu, apesar das dificuldades. Não veja as dificuldades, os adversários, os desafios da vida e da missão como portas fechadas. Ore, pense, planeje, coloque nas mãos do Senhor. Surgindo a oportunidade, agarre-a. Coloque no papel as suas estratégias. Ore sobre isso. O contexto aqui é campo missionário. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas cujo coração está ardendo para missões, ardendo para o campo missionário. Oxalá, irmãos, a nossa igreja um dia venha a ser uma igreja forte financeiramente, para enviar todos aqueles que desejam ir ao campo missionário. Talvez o seu coração esteja queimando, ore sobre isso. Vamos pensar em missões juntos. Sabe como a Vila da Graça nasceu, irmãos? Em 2011, Deus começou a colocar o desejo de voltar para Joinville, depois de 8 anos trabalhando no Nordeste. Eu sentei com o meu pastor, com o Renan, com os conselhos, com o conselho de presbíteros da igreja presbiteriana do bairro dos Estados. E de 2011 até 2014, a gente foi gerando aquilo como um processo gestacional. Até que a igreja nasceu. Nasceu com o meu envio em 2014. Nós vamos fazer agora 7 anos. Irmãos, depois sente comigo e pergunte os desafios do primeiro ano. Os problemas que nós tivemos no primeiro ano, como uma igreja ainda embrionária. Mas eu sempre entendi que era uma porta aberta do Senhor. Sempre. Deus abriu essa porta para a glória do nome dEle. Uma porta ampla, uma porta esperançosa, uma porta que o Senhor Deus abriu. Não perca oportunidades, não perca. Use-a para a glória de Deus. 3 coisas que não voltam atrás: a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade que você perde. Não perca as oportunidades, não perca. Se você pensa em missões, comece a se preparar. Teologicamente, doutrinariamente, tenha o seu convívio e a sua comunhão com a igreja, né? Uma comunhão forte com a igreja local. Vamos pensar nisso juntos. Não perca a oportunidade de pregar o Evangelho. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Meu sonho como pastor dessa igreja é enviar missionários dessa igreja aqui, famílias inteiras, para o campo missionário. Amém? Em terceiro lugar, faça bom uso dos relacionamentos. Faça bom uso dos relacionamentos. Perceba comigo que, embora ele não pudesse ir imediatamente a Corinto, ele planejava enviar Timóteo, seu filho na fé. Verso 10 e 11. Se Timóteo for, para que ele não tenha nada que temer, enquanto estiver com vocês, pois ele trabalha na obra do Senhor, assim como eu.
Portanto, ninguém o despreze, ajudem-no a prosseguir viagem em paz, para que ele possa voltar a mim. Eu estou esperando com os irmãos. É a segunda vez que Paulo cita aqui o nome de Timóteo. E ao que parece, irmãos, Paulo já havia enviado Timóteo para Corinto, mas ele não sabia exatamente a hora, o momento, o dia que Timóteo iria chegar a Corinto. Levando em consideração a perseguição, Paulo talvez nem sabia se Timóteo chegaria até Corinto, mas ele já havia mandado Timóteo. Ele diz, olha, recebam Timóteo e não despreze a sua juventude. Você pode perguntar, mas, ok, como é que Timóteo ele foi enviado antes, né, do que a carta de Paulo aos Coríntios? É que essas viagens, irmãos, mais pessoais eram feitos por terra, enquanto uma carta poderia ser feita, então, enviada por navio, algo que era costume daquela época. Perceba comigo que Paulo sabia que os coríntios tinham uma resistência aqui com Timóteo. E eu penso, irmãos, que o motivo é simples. A igreja de Corinto quer receber Paulo, não quer receber Timóteo. Ora, Paulo é o apóstolo. Timóteo é um jovem pregador. Paulo tem 50 anos nesse momento, uma larga escala, uma larga experiência aí no campo missionário, no trato de igreja, no pastoreio de igreja. Timóteo estava começando, na casa ali dos 20 e poucos anos. Contudo, Paulo os exorta a recebê-lo como um jovem mestre e pastor que, dentro da soberania de Deus, estava disponível naquele momento. Se nós temos Timóteo, é Timóteo que nós vamos enviar, apesar da sua idade. Paulo encoraja aqueles irmãos a receber bem o jovem Timóteo. Irmãos, nas epístolas pastorais, Paulo revela que Timóteo, apesar da sua juventude, ele era um pastor doente. 1 Timóteo capítulo 5, verso 23. Ele era tímido, um jovem tímido. 2 Timóteo capítulo 1, verso 7. Talvez ali não tinha uma aparência muito imponente, talvez meio franzino. Contudo, Paulo diz que, ao enviar Timóteo, eles precisam ouvir Timóteo como eles ouviriam o apóstolo Paulo. Esse jovem, apesar da sua juventude, tinha confiança do apóstolo Paulo para pastorear aquela igreja. Por isso, nenhum membro, por mais velho que fosse, por mais experiente que fosse, tinha a autoridade e o direito de menosprezar o jovem Timóteo. Ele é servo do Senhor. Veja que Paulo também fala sobre Apolo. Paulo insistiu que Apolo fosse visitar a igreja de Corinto, mas Apolo não quis ir naquele momento. Verso 12. E Apolo, irmãos, poderia exercer poderosamente o seu ministério em Corinto. Nós estamos falando da cidade de Corinto, que eles gostavam, né, da eloquência, da filosofia. Pronto, Apolo é o cara, é o erudito, é o pregador eloquente. Mas possivelmente Apolo soube que havia na igreja um partido com o nome dele. Lá no capítulo de número 1 e no capítulo de número 12 você vai ver que havia partidos ali na igreja. Um dizia que era de Pedro, outros diziam que era de Cefas, um dizia que era de Paulo e outros diziam que era de Apolo. Apolo falou, tem partidos ali, preferências pessoais em meu nome? Por enquanto não. Vamos deixar esses irmãos amadurecer um pouco, quem sabe eu vou depois. A atitude sábia aqui de Apolo, não é mesmo?
Paulo ainda vai fazer elogios aos irmãos e outros cooperadores do Evangelho, mas antes ele exorta os irmãos a perseverarem no caminho do Evangelho. Veja, verso 13 e 14. Paulo aqui lhe dá 5 imperativos, irmãos, finais, os últimos comandos para a igreja de Corinto. Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam homens de coragem, sejam fortes, façam tudo com amor. A primeira ordem é: fiquem vigilantes. O original quer dizer fiquem acordados, fiquem em alerta. A palavra, por vezes, tem até um sentido figurado de estar vivo. Essa palavra no original se repete em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 10. Estar vivo, estar acordado. Em outras palavras, Paulo está dizendo: vocês não podem ficar apáticos, mortos. Vocês precisam estar em vigia. Vocês precisam estar vigilantes, fiquem vigilantes. A segunda ordem é que os coríntios devem se manter firmes. Irmãos, um outro princípio da fé é a perseverança. A perseverança da fé. E nesse quesito aqui, esses irmãos deveriam então, realmente, de disciplina. Eles deveriam se policiar. Os coríntios, alguns aqui, não só não estavam firmes na doutrina, como também haviam escorregado na sua visão do senhorio de Cristo. Paulo está dizendo: fiquem firmes, não deixem o paganismo helenístico entrar dentro da igreja. Fiquem firmes. A terceira ordem é dada aos homens da igreja. Aos homens da igreja. Veja que eles devem ser homens fortes de coragem. Homens fortes de coragem. Com coragem. Os homens da igreja de Corinto deveriam ser homens segundo Deus, machos, viris, responsáveis, fortes, valentes, destemidos. No exército de Cristo Jesus, cujos soldados também se encontravam na igreja de Corinto, não há espaço para maricas. Não há espaço para homens afeminados, covardes, sem palavra. Na igreja de Cristo, há espaço para homens viris. É o que Paulo está dizendo. Sejam homens fortes e corajosos. Por último, ele diz: façam tudo com amor. Façam tudo com amor. Perceba, esses homens deveriam ser fortes e corajosos, mas fazer tudo com amor. Paulo não está interessado aqui numa força agressiva. Paulo não está interessado numa força violenta. Mas Paulo está interessado em ensinar de que todas as ações da igreja deveriam ser permeadas pelo amor. E quando Paulo diz: façam tudo em amor, com amor, Paulo não tem aquela ideia abstrata, né, pacifista, de colocar rosas dentro do cano de fuzis de soldados. Não é esse tipo de amor, irmãos. Paulo não está pensando aqui no amor no aspecto metafísico. O amor cristão nos conclama a não arrefecer o ânimo. Dentro do contexto, este amor, ele nos ajuda a manter a guarda, a não desistir, a permanecer firmes, a não evitar conflitos por covardia. Por vezes a gente precisa ser corajoso, irmão. Pastor de igreja precisa ser corajoso, presbítero da igreja precisa ser corajoso, para resolver conflitos internos da igreja. Em sua compreensão cristã do amor, o
O amor cristão, ele exige não uma fraqueza que cede, mas uma perseverança forte. Veja que Paulo vai trazer aqui o nome de Estéfanas, o primeiro fruto da Acaia. Nos últimos versos, Paulo faz menção a alguns irmãos conhecidos ali da igreja de Corinto. Ele vai falar: vocês sabem que os da casa de Estéfanas foram o primeiro fruto da Acaia, e que eles têm se dedicado ao serviço dos santos. Recomendo-lhes, irmãos, que se submetam a pessoas como eles, e a todos os que cooperam e trabalham conosco. Alegrei-me com a vinda de Estéfanas, Fortunato e Acaico, porque eles supriram o que estava faltando da parte de vocês. Eles trouxeram alívio ao meu espírito, e ao de vocês também. Valorizem homens como este. Estéfanas e a sua casa, ele era pai de família. Sua família foram os primeiros convertidos da região da Caia. Veja, os primeiros convertidos da região da Grécia. E Paulo já nos disse lá no capítulo 1, verso 16, que ele mesmo batizou os da casa de Estéfanas. Paulo vai dizer que eles foram os primeiros frutos, ou seja, dentro dessa safra que Cristo está fazendo na região da Caia, Estéfanas foi o primeiro. Ele e a sua casa foram os primeiros frutos. Vai vir outros ainda. Paulo lembra que essa família desse homem, Estéfanas, não ficou no ócio, esperando que o trabalho fosse feito tão somente pelos apóstolos. Não, irmãos. Esses homens trabalharam, esses homens se dedicaram. A sua família se dedicou para o avanço do evangelho na região da Caia. Eles eram dedicados na obra do Senhor. Estava lendo a versão inglesa da King James. A versão inglesa vai dizer que eles eram viciados na obra do Senhor. Era uma família viciada na obra do Senhor. Eram tão dedicados que eles estavam ali, dia após dia, pregando o evangelho. E perceba comigo que foi Estéfanas, Fortunato e Acaico que foram comissionados pela igreja de Corinto a se reunir com Paulo em Éfeso. Aí você diz assim, o seguinte: ok, mas não foi os da casa de Cloe que Paulo ouviu falar sobre as divisões da igreja de Corinto? Sim, de uma forma extraoficial, né? De uma forma extraoficial, ele ouviu os primeiros relatos dos da casa de Cloe, mas de forma oficial, a igreja de Corinto havia enviado então esses 3 homens, Estéfanas, Acaico e Fortunato, para ter com Paulo em Éfeso. Paulo os elogia na carta dizendo que eles trouxeram alívio ao espírito de Paulo, certamente, irmãos, orando, ministrando ali ao coração do apóstolo. E perceba que Paulo vai dizer, ele pede à igreja que ela venha valorizar homens como estes. Caminhando para o fim da sua carta, Paulo também manda saudações das igrejas da Ásia a Corinto, principalmente dos irmãos da igreja que se reunia lá na casa de Áquila e Priscila, bem como os irmãos da igreja de Éfeso. Que coisa linda aqui, irmãos. Irmãos de igrejas locais diferentes, saudando carinhosamente os irmãos da igreja de Corinto. Paulo vai até dizer, encorajar aqueles irmãos da igreja de Corinto a se cumprimentar com um beijo santo. O que é esse beijo santo? É o beijo que nós temos o costume de dar aqui no Brasil quando as faces se encontram, né? Um beijo que por vezes é sentido aqui nessa região da frente aqui da orelha. A igreja que outrora estava dividida, veja, a igreja que outrora estava dividida, fatiada em facções, com tantas rixas e problemas internos, agora estava sendo encorajada a se cumprimentar com um beijo santo no final da carta.
Em outras palavras, se esses irmãos cumprissem, ouvissem, lessem aqui, praticassem o que Paulo está dizendo, eles teriam esse cumprimento, essa afeição sincera. Por quê? Porque a igreja ela é edificada com boa e saudável comunhão. E por fim, irmãos, assinando a carta de próprio punho, Paulo traz à lume a graça e o amor do Senhor. Eu, Paulo, escrevi essa saudação de próprio punho. Se alguém não ama o Senhor, seja amaldiçoado. Vem, Senhor Jesus. Talvez na sua versão, Maranata, Senhor. Paulo, ele termina a sua carta da mesma forma que ele iniciou, rogando as bênçãos para os irmãos, para os verdadeiros crentes. Contudo, ele deixa claro aqui que ele sabe que há pessoas que não amam o Senhor naquela igreja. E para esses irmãos, Paulo faz uma oração imprecatória. É graça para aqueles que amam o Senhor e maldição para aqueles que não amam o Senhor. Simples assim. Para Paulo, os inconversos, impenitentes, que trazem divisões e minam a edificação da comunidade, essas pessoas eles devem ser amaldiçoados. O que nós temos aqui, irmãos? Quem ama o Senhor, ama a obra do Senhor, e por isso são dignos de toda a graça benevolente de Deus. Por outro lado, os que não amam o Senhor, e por isso também não amam a obra do Senhor, sendo ali verdadeiros estorvos para a missão, estão debaixo da maldição de Deus. Graça para uns, maldição para outros. O que define o que cada um vai receber? O amor que cada um tem pelo Senhor e pela obra do Senhor. Aí você diz assim, nossa, que coisa cruel. Não. Paulo está de acordo com a aliança de Deus, que Deus fez lá em Deuteronômio capítulo 28. Leia depois. Leia depois. Graça, se você amar o Senhor e obedecê-lo. Maldição, se você não amar o Senhor e desobedecê-lo. Que verdade nós temos aqui? Não há campos neutros no Evangelho. Quando se trata do Evangelho, não dá para varrer as coisas para debaixo do tapete, irmãos. Não há campos neutros quando nós tratamos do Evangelho. Ou você ama o Senhor e por isso ama a obra do Senhor, ou você não ama o Senhor e não ama a obra do Senhor e é um estorvo para a obra do Senhor. Lá na Juvep eu aprendi, que havia há 3 formas de você se envolver com missões: indo, contribuindo e orando. Nós podemos acrescentar uma 4ª: não atrapalhando. Não atrapalhando. Deixe as pessoas trabalhar. Ou você está debaixo da graça, ou debaixo da maldição do Senhor. E Paulo termina essa carta, irmãos. Ao meu ver, provavelmente a mais difícil que ele escreveu, que nós temos conhecimento, dizendo: a graça do Senhor Jesus seja com vocês, recebam o amor que tenho com vocês, recebam o amor que tenho por todos vocês em Cristo Jesus. Amém e amém. Uma última aplicação, irmãos. A igreja de Cristo é muito maior do que o povo que se reúne aqui nessa noite. A igreja de Cristo é uma, apesar das suas diferenças doutrinárias. Ao ler o credo apostólico, você vai ver que a igreja de Cristo, ela se caracteriza por unidade, santidade, catolicidade e apostolicidade. Há milhares e milhares de igrejas locais que carregam essas marcas ao redor do globo. E de fato, irmãos, nós precisamos considerar o que Deus está fazendo em outros lugares.
com outros pastores, com outras estratégias, usando outras igrejas. Paulo nos mostrou aqui que todos nós estamos conectados com uma família maior do que essa que se reúne aqui nessa noite. Paulo está nos ajudando a sermos melhores, mais piedosos, mais semelhantes a Cristo, ao nos comunicar que existem outras igrejas que Ele tem abençoado por meio da pregação do Evangelho. Obviamente, irmãos, que nós temos o desejo de preservar a nossa identidade teológica. Nós somos uma igreja histórica, nós somos uma igreja reformada, nós somos presbiterianos, nós somos calvinistas, nós somos aliancistas, ok? Essa é a nossa identidade. Contudo, isso não pode nos impedir de ter comunhão com outras comunidades que são do Senhor Jesus. Há um elo maior que perpassa esses pontos secundários da eclesiologia. Que elo é esse? Cristo Jesus, o cabeça da sua igreja. Nós pertencemos a uma denominação. A nossa igreja tem um nome. Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Mas a Igreja Presbiteriana Vila da Graça nasceu há 7 anos atrás. Cristo não deixou a Igreja Presbiteriana Vila da Graça. Cristo deixou a sua igreja. Cristo deixou o seu povo. A Igreja Presbiteriana Vila da Graça faz parte desse povo. Por isso nós somos parte de um movimento muito maior do que a nossa igreja local. Outras igrejas locais de pontos doutrinários até diferentes, pontos secundários, obviamente, não são equipes com os quais nós competimos, mas famílias de irmãs e irmãos preciosos, aos quais nós desejamos amar, irmãos, servir, encorajar, orar, até mesmo suportar financeiramente. Certa vez, George Whitefield, o grande evangelista, reavivalista, calvinista, em uma das suas pregações ele disse: Pai Abraão, quem está com você aí nos céus? Os episcopais? Não. Os presbiterianos? Não. Os independentes ou metodistas? Não. Não. Não, ele enfatiza 3 vezes. Quem está com você? Nós aqui, nós não sabemos seus nomes. Todos os que estão aqui são cristãos, crentes em Cristo, homens que venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. É esse o caso? Então Deus me ajude. Deus nos ajude a esquecer o nome de grupos e a nos tornarmos cristãos de verdade. É isso, irmãos. Eu sou um defensor da fé reformada. Mas também eu sou defensor dessa catolicidade, da unidade da igreja. E se você talvez tenha dificuldade com isso, procure ir numa conferência. Procure se envolver com missões de curto prazo. Você tem agências missionárias de missões de curto prazo, um mês você vai estar ajudando, plantando igrejas, evangelizando até mesmo, em ribeirinhos, sertanejos, nas tribos indígenas, trabalhando com outros irmãos locais. A sua visão, a sua visão de igreja obviamente vai se expandir. Você vai ver que nós fazemos parte desse grande movimento, dessa grande família chamada Igreja de Cristo Jesus. Lembremos, irmãos, do que nós confessamos todo mês ao recitar o pacto da nossa igreja. Todo mês estamos aqui nos aliançando no pacto da nossa igreja. E nós dizemos: andaremos em unidade sempre que possível com outras igrejas locais que creem no mesmo evangelho e, assim como nós, amam o Senhor Jesus. Este era o desejo para a igreja de Corinto e este é o desejo do Senhor para todos nós. Amém? E assim eu encerro essa exposição de 1 Coríntios. Vamos orar? Louvado seja o teu nome, Senhor.
Pai eterno, louvado seja o teu nome. Cristo da igreja, Cristo presente nas comunidades, nas igrejas locais, Cristo presente na unidade, na santidade da igreja local. Eu rogo ao Senhor, por favor, venha nos ajudar, Pai, por meio dessa exposição, por meio da Tua verdade, da Tua palavra, a entender que o Teu povo é muito maior do que este que se reúne aqui. Louvado seja o Teu nome. Eu rogo para que o Senhor venha nos ajudar a usar de forma bíblica o nosso dinheiro, aquilo que o Senhor está nos dando mês após mês, o pão nosso de cada dia. Eu rogo para que o Senhor venha nos ajudar a usar as oportunidades, Pai, para promover o Teu Evangelho. Eu rogo para que o Senhor venha nos ajudar, ó Deus, nos relacionamentos. Eu rogo para que o Senhor venha nos ajudar a viver, Pai, essa unidade da Tua igreja. Ajuda-nos, ó Deus, por favor, a amar a Tua obra, amar o Senhor, amar a Tua missão. Bem como eu disse aqui, ó Deus, essa série de mensagens, ela se chamou Complicados, mas Amados. É o título dessa igreja também, Pai. É a característica da nossa igreja, da nossa comunidade. Nós somos complicados, porém amados por Ti. Nós somos complicados, somos difíceis, Pai, por vezes, mas nós somos amados por Ti. Assim nós cremos, ó Deus. Fica conosco, para a glória do Teu nome. Eu Te agradeço, Pai, por mais uma exposição concluída. Por mais uma exposição concluída, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque o Senhor esteve presente lá no primeiro sermão e o Senhor está presente aqui nesse último sermão. Louvado seja o Teu nome. É assim que eu oro, por meio do Teu Espírito, para a glória do Teu Filho Jesus. Amém.